Pontualmente, 14 horas desta segunda-feira, dia 4 de setembro de 2017, começa aqui mais um Salutes, o programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade, e trazer, linkar, unir com as tecnologias e técnicas de ponta para a saúde, qualidade de vida e bem-estar. Nós entendemos aqui que tanto a saúde, principalmente a qualidade de vida, vai muito além do conceito da Organização Mundial da Saúde, que é o estado de não doença, ou do estado de não sintomas patológicos. A qualidade de vida envolve alegria por viver, mesmo com os momentos difíceis, né? Porque a vida nem sempre é bacana, aliás, faz parte do processo da vida, né? Quando estávamos falando nesse final de semana, durante o curso que fizemos de atualização de utilização de equipamentos de biorressonância da Nova Ciência, aliás, parabéns ao Alexandre Távola, a Fernanda Ben e o Silvio Mizubonto e toda a equipe de apoio. Fizemos um curso maravilhoso sábado e domingo. É exatamente isso. As pessoas falam assim, pô, a gente faz um grande esforço para equilibrar, né? E equilibrou, né? O passo seguinte é o desequilíbrio, né? É o universo em constante mutação. Isso faz parte da própria natureza, da vida. Enfim, nós temos que estar vivendo sempre com esses momentos de harmonia e desarmonia, harmonia e desarmonia, mas obviamente com qualidade de vida e bem-estar, né? E o que é isso? É você saber quem que você o que você está fazendo aqui, quais são os teus pontos positivos, quais são os teus pontos negativos que você precisa modificar, né? Obviamente, e trabalhar isso de uma maneira mais harmônica, alegre, com prazer pela vida e etc. E é isso que é a proposta do nosso programa, né? Nós já falamos do tema de hoje, já falamos em programas anteriores, mas isso sempre passa por várias atualizações, novas técnicas de abordagem, novos produtos, novas possibilidades de tratamento. Então, eu havia falado que nós íamos fazer um programa sobre astrologia que está pronto, que será apresentado na próxima semana, que eu tive um problema de formatação de computador aqui e me enrolei nas agendas. A enrolação é minha. Não foi do Xerec, não, apesar que ele enrola bastante também, mas a enrolação foi minha desta vez. Apenas desta vez. Então, desenrolando, estamos trazendo aqui hoje, com prazer, o Dr. Alain Dutra, que é um médico urologista formado em Brasília, com vários cursos na área de medicina integrativa, e nós vamos falar de um importante tema que algumas sociedades médicas não admitem, não reconhecem, mas nós reconhecemos porque sabemos isso. Vemos tanto no consultório quanto de outros consultórios de vários colegas que tratam a fadiga adrenal, a chamada fadiga adrenal. E a gente vai tratar desse tema daqui um pouquinho, porque agora nós vamos fazer nossa abertura e estamos transmitindo pelo Facebook, pela minha página baldan.joãocarlos, facebook.com/baldan.joãocarlos e pelo site da UTV, www.alltv.com.br, por onde o internauta participa com perguntas, questões, críticas e etc. Tá bom? Isso porque o programa Salutes é um programa que existe em ressonância com a própria vida. Muito bem, são 14 horas e 5 minutos, como eu disse na abertura do programa, nós temos o prazer de receber aqui o Dr. Alain Dutra, médico urologista formado em Brasília, com vários cursos de especialização, que além de nosso entrevistado de hoje, também acabou sendo praticamente um amigo por conta da abordagem muito próxima, da harmonização da filosofia de trabalho com a nossa filosofia de programação, e é praticamente um amigo nosso. Muito boa tarde, doutor Alain Dutra. Como sempre, é um prazer recebê-lo. É um grande prazer estar novamente com vocês aqui, um programa muito bom que eu acompanho sempre, com grandes entrevistados, né? Sim. Você também é um grande entrevistador e muito feliz de estar podendo falar aqui de uma doença que é muito negligenciada pela maioria dos médicos, pela maioria das vezes por falta de conhecimento mesmo, né? O que a gente tem percebido, doutor Alain, é que, na verdade, é não muito comum
a gente tem percebido por alguns colegas médicos seus, que às vezes a pessoa não conhece um pouco a determinada sintomatologia ou linha de tratamento, fala, não está autorizado, não reconheço. Aconteceu recentemente com um paciente meu que tem problemas de coluna. Eu falei, a gente pode fazer acupuntura, ou se não der muito certo com a acupuntura, a gente faz terapia neural. Aí o médico dele falou, a terapia neural não é recomendada. Eu falei, mas será que ele sabe o que é terapia neural? Eu garanto a você que muito provavelmente ele não sabe nem do que você está falando, né? Não sabe, né? Não sabe, porque a maioria dos médicos não faz ideia, né? Do que seja. Do que seja, porque realmente o médico, hoje o conhecimento é muito vasto, né? E as faculdades de medicina ainda são muito conservadoras, né? Você vê um professor de medicina da maioria das faculdades que você vê, ele prepara uma aula, deixa aquela aula preparada por 20 anos, ele não atualiza a aula, né? E muitas vezes ele não tem contato com o que tem de mais moderno, né? Sim. Então a gente tem essa situação, infelizmente, né? E realmente as faculdades de medicina precisam fazer uma renovação geral de vários conceitos, né? E realmente existe toda uma influência das indústrias também, indústria farmacêutica, indústria alimentícia, e não permite que certos conhecimentos cheguem ao conhecimento médico, né? Uhum. Eu quero agradecer aqui a Rosa Maria, que acabou de entrar aqui, está acompanhando o nosso programa, a Corina von Buitner, eu acho que é assim que fala, né? Lenin Pessoa Fernandes, tem mais 12 visualizações que estão acompanhando o nosso programa aqui ao vivo, dos quais eu agradeço. E vocês podem fazer comentários, críticas e sugestões pela página do Facebook, enviando um comentário. Muito bem, hoje a nossa pauta então é a fadiga adrenal, que várias pessoas, vários médicos, inclusive as sociedades médicas de várias áreas, inclusive a de urologia, segundo o Dr. Alain informou-me antes do programa, não reconhece a tal da patologia, não sabe, não existe, é isso? Então, eles reconhecem os extremos, né? Que é a síndrome de Addison, quando a pessoa está com ausência completa de cortisol, uma doença que leva até a morte, e reconhece a síndrome de Cushing, que é o excesso de cortisol. Mas 99% das pessoas não estão em nenhum dos extremos, elas estão entre os extremos, né? Então, nós sabemos, por exemplo, que os exames de sangue, de modo geral, eles consideram os quartis, e é uma curva estatística. Você tem o normal segundo a estatística, não é o normal segundo a biologia. Então, quando você tem um exame que tem um limite inferior, digamos de 10, e o limite superior de 90, uma pessoa que tem 11 ou uma pessoa que tem 89 vai ser considerada normal. Mas isso é o normal estatístico, não é o ideal para a saúde, né? Então, muitas pessoas estão com cortisol abaixo do ideal, estão com cortisol próximo do limite inferior e não são considerados síndrome de Addison, que a endocrinologia reconhece como uma doença, e essas pessoas ficam num limbo. Elas ficam cheias de sintomas, com a qualidade de vida péssima e sofrendo com dores crônicas, tem tendência a fibromialgia, tendência a intestino disfuncional, desbiose intestinal e uma série de outras doenças que acontecem junto, e as pessoas não são tratadas, são taxadas como depressivas. É isso que eu ia falar, exatamente isso. Quer dizer, a pior dos erros do diagnóstico é taxar como depressiva e tratar com antidepressivos, inclusive. Sim, elas são tratadas com antidepressivos, que muitas vezes não vão ter o efeito esperado nessas pessoas, porque ela está com deficiência, carência de nutrientes, carência de hormônios. Ela precisa fazer um trabalho de reestruturação psíquica muitas vezes, e isso é negado a elas porque elas são taxadas depressivas, ansiosas, e vão tomar antidepressivo muitas vezes com vários efeitos colaterais e não vão ter o seu problema atacado da forma mais correta. Não, e nem resolve, né, doutora Alain? Não resolve, pode até aliviar parcialmente alguns casos, mas não vai resolver com certeza o problema dessas pessoas. Antes de tudo, então, eu convido para a gente retornar um pouquinho à origem do problema. Quer dizer, hoje nós vivemos nas sociedades modernas, sobretudo nos grandes centros urbanos, uma grande pressão do ponto de vista profissional, de competitividade, baixo sono, problemas de nutrientes, de alimentação com baixos nutrientes, nutrição péssima, sono ruim, falta de minerais importantes e vitaminas para uma qualidade de vida adequada. Isso foi inclusive que nós debatemos antes de iniciarmos o programa, informado até por você mesmo, né, doutor? Sim. Esses são basicamente os fatores que favorecem o desencadear de uma fadiga adrenal? Sim, porque antigamente nós tínhamos períodos de estresse, mas eles não eram contínuos, né? Você tinha estresse entremeado com período de descanso, então dava tempo da sua adrenal se recuperar. Então, só para esclarecer, para que serve a adrenal?
Ele é um órgão que se situa acima dos rins, tem um formato parecido com uma pirâmide, e essa glândula é fundamental na produção de vários hormônios. Um dos principais desses hormônios é o cortisol, que é o hormônio do estresse. Quando você está numa situação de luta ou fuga, por exemplo, você tem que se mobilizar as suas reservas de energia para você poder sair de uma situação difícil, né? Que seria antigamente um animal selvagem, né? Que está atacando aquela pessoa, ela tem que lutar com esse animal ou fugir. Então, é liberado o cortisol junto com a adrenalina, noradrenalina, né, etc. Essa pessoa tem mobilização da glicose no sangue. Então, o cortisol faz justamente aumentar os níveis de glicose no sangue para que haja essa mobilização de nutrientes para a pessoa poder ter energia para os músculos funcionarem, o cérebro funcionar. Então, quando a pessoa está cronicamente estressada, ela começa a ter picos de cortisol ao longo do dia durante anos. Ela está sempre estressada, está sempre numa situação de ansiedade, de resolver um problema. A adrenal trabalhando ali direto a todo vapor. Exatamente, a adrenal trabalhando a todo vapor, e com os anos se passando, chega um momento que você tem uma depressão dessa glândula, ela para de produzir o cortisol da mesma forma que ela produzia. E junto com a queda do cortisol, você tem a queda do DHEA, que é outro importante hormônio, muitas vezes cai a aldosterona também, e os hormônios sexuais são prejudicados também, porque uma das funções da adrenal é produzir hormônios sexuais. Tudo bem que o homem tem um testículo que produz a maior parte da testosterona, a mulher tem um ovário que produz a maior parte dos estradiol e outros hormônios estrogênicos, mas a adrenal também produz hormônios sexuais. Então você tem uma mobilização da adrenal para produzir cortisol durante muitos anos, você tem um prejuízo na produção dos outros hormônios. Aliás, você está me fazendo lembrar, doutor Alain, que num desses cursos que a gente faz com bastante médicos, etc., eu ouvi durante o lanche de 2 médicos conversando, e um deles me falou algo que é engraçado, né? Parece uma coisa que você está passando ali para o café, uma frase que te pega e você fala, puxa, o quanto que isso ficou importante. E a frase dele foi o seguinte, ele falava que a depressão é um desligar geral da chave geral. A coisa, você está indo tão errado na tua vida, você está fazendo tanta bobagem, está tudo tão errado na tua vida, que chega um momento que parece que vai lá a alma, ou o espírito, ou sei lá quem, chega lá na chave geral e faz assim, pluf, faz a pessoa aterrar ou aterrissar de uma maneira absolutamente forçado, um aterramento forçado. Então, quando você falou isso, quer dizer, a adrenal está lá trabalhando 10, 12 anos, né, na capacidade máxima, 24 horas por dia. Tem uma hora que ela fala, chega, não dá mais. Exatamente. Eu paro por aqui. Ela para de trabalhar de uma forma adequada, essa pessoa entra num estado de letargia, né? Ela tem muito menos energia mobilizada, né, para trabalhar, ela tem tendência a fazer hipoglicemia, ela cria uma dependência muito grande por comida salgada, porque a adrenal precisa de sódio para trabalhar. Ela começa a ter também uma dependência de doce, porque ela começa a ter as crises de hipoglicemia. Essa pessoa começa a ter dores crônicas, dores musculares, dores ósseas, labilidade emocional, entra em períodos alternados de constipação e diarreia, né? O corpo todo passa a funcionar mal, né? Ela fica sem energia para nada, e um dos efeitos mais importantes é que a tireoide começa a trabalhar mal, tá? Porque o cortisol funcionando direito é fundamental para a tireoide produzir e converter o T4 em T3. Né? T3 é o hormônio biologicamente ativo, o T4 é o pró-hormônio ou pré-hormônio. Muitas vezes, quando a pessoa está com cortisol inadequado, existe a conversão do T4 para o T3 reverso, em vez de ser convertido para o T3 normal, que tem ação biológica. Então, essa pessoa, pra você terem uma ideia, o T3 reverso é o hormônio que o urso usa para hibernar. Quando o urso está preparado para hibernar, quando ele já comeu bastante, vai dormir 3 meses. O corpo dele começa a produzir T3 reverso, que é um hormônio que deixa o corpo dele em um estado letárgico, né, para ele poder conseguir ficar os 3 meses sem se alimentar. Então isso acontece com o ser humano que está com o cortisol alterado. Ele começa a ter aumento do T3 reverso em detrimento do T3 ativo, que é o outro T3. Então acontece isso com a pessoa começa a engordar, porque ela começa a entrar no hipotireoidismo funcional por causa dessa conversão em T3 reverso, né? E muitas vezes ela é tratada para hipotireoidismo sem começar a tratar a adrenal primeiro, que seria a sequência mais correta. Essa segundo Gracinha Picanso, parabéns, está sendo maravilhoso o nosso programa. Tudo bem, Baldão? Abraços de Guarulhos, ótima matéria da Sônia Regina Ferreira. Muito grato aí pelos comentários aí, por enquanto. Nós estamos ao vivo aqui pela AltV e também pela página do Facebook.
A questão, justamente pelo que o senhor falou, doutor Alain, há problemas, por exemplo, obviamente que tendo uma fadiga adrenal, a tireoide sendo hiperestimulada, pode até criar uma inflamação, um início de uma inflamação e pode evoluir para a chamada infecção de Hashimoto, etc., por conta de uma adrenal com exaustão? Exaurida? Sim, acontece exatamente isso. Depois de um tempo que a adrenal não funciona direito, acontece esse fenômeno mesmo que você está produzindo hormônio tiroidiano de uma maneira suficiente, você não vai ter a forma mais ativa, que é o T3, e muita formação de T3 reverso, né? Então a pessoa vai ter sintomas de hipotiroidismo, mesmo tendo produção adequada de T4, né? E não adianta dar mais T4 para essa pessoa, porque o endocrinologista convencional, ele só dá T4. Ele dá Puran, T4, Levoide, que é levotiroxina, é o T4. Se você não tem uma conversão adequada para T3, essa pessoa vai continuar sintomática, mesmo tomando hormônio tiroidiano. E também essas pessoas ficam mais suscetíveis a alergias, tá? Tanto alergias de pele ou alergias no corpo inteiro, né? E uma das alergias que pode acontecer é justamente uma doença autoimune chamada tireoidite de Hashimoto, né? Que é um ataque do sistema imunológico contra as células da tireoide, né? E que é uma das causas da desbiose intestinal, que muitas vezes, que nós falamos foi assunto, né, da outra entrevista. A desbiose intestinal é uma das coisas que acompanham a fadiga adrenal e que precipitam, é uma das causas dessa formação de imunocomplexo contra a tireoide, destruindo o tecido tiroidiano e provocando a tireoidite de Hashimoto, que depois evolui com o hipotiroidismo. E que pode ter origem, então, na exaustão adrenal. Pode começar com uma exaustão adrenal associada a uma desbiose intestinal. Quer dizer, juntando duas coisas e acaba tendo um procedimento bem ruim aí para o paciente. E é muito complicado tratar disso. Primeiro, como é que identifica? Como é que o senhor identifica? A pessoa chega com depressão, reclamando com uma tireoidite de Hashimoto. Como é que o senhor vai identificar que realmente a fadiga adrenal é o X do problema? Então, essas pessoas têm um histórico normalmente parecido, né? São pessoas que são muito atarefadas, que deram muita prioridade para a vida profissional delas, ou pessoas que por alguma razão ficaram estressadas por muitos anos, ou talvez uma pessoa doente na família, uma pessoa que cuida do ente querido, uma mãe doente por muito tempo, né? Esse se esgota muito, porque só ela, normalmente quando você tem uma mãe com Alzheimer, por exemplo, só sobra por um filho, né? Às vezes a pessoa tem 5 filhos e sobra por um. Então a pessoa que fica esgotada há muitos anos de trabalho ou de obrigações familiares e que acontece um gatilho na vida dela. Às vezes ela toma uma multa de trânsito e ela desaba. Ela vinha relativamente bem e aí acontece um gatilho na vida dela que é desproporcional. Esse gatilho faz a pessoa desabar. Ela entra num processo que lembra muito uma depressão profunda, né? Então esse é um quadro mais característico de fadiga adrenal. Essa pessoa normalmente ela tem dificuldade para acordar de manhã. Ela tem muita dificuldade, ela vai levantar antes das 9, com muita dificuldade, ela prefere dormir, o melhor sono dela vai ser entre as 7 da manhã e as 9 da manhã. Quando ela se levanta, depois do almoço, também entre 14 e 16 horas, ela tem outra queda muito grande, ela tem muito sono nesse horário. Ela tem uma outra queda também no início da noite, mas ela consegue se segurar. E essa pessoa se sente mais produtiva à noite, normalmente. Ela fica entre as 20 e até meia-noite, se sentindo produtivo, então muitas vezes ela deixa para trabalhar nesse horário, né? E ela vai dormir tarde normalmente, tá? Porque ela tem uma inversão desse ciclo, muitas vezes porque ela consegue ter uma leve recuperação da função adrenal dela à noite, por isso que ela tem essa sensação. Essa pessoa que gosta muito de sal, muito de doce, ela sente a necessidade de tomar muito café, aquela pessoa que toma 6, 7 xícaras de café, 8 xícaras de café por dia para conseguir manter produtiva no trabalho, né? Então essas são as dicas o mais comum em que a gente vê das pessoas que têm fadiga adrenal. Outra coisa muito comum, ela começa a desenvolver alergias que ela não tinha antes, começa a desenvolver dores musculares, muitas mulheres têm fibromialgia, foi desencadeada pela fadiga adrenal. Então, esse é um quadro mais típico mesmo de quem tem a doença. As Gislaine Fidelis. Isso posso falar só uma coisinha? Por favor. Mas é importante fazer a confirmação com o laboratório, né? Como são quadros de coisas um pouco vagas, às vezes, os sintomas às vezes são um pouco vagos, é importante dosagem do cortisol na saliva, né? Normalmente você faz 4 medidas. Quando a pessoa acorda, antes dela levantar da cama, uma outra medida ao meio-dia, outras 16 horas e uma às 23 horas.
e tem que ser da saliva. O cortisol sanguíneo não se presta a um diagnóstico de fadiga adrenal. Não se presta? Não, porque não existe uma padronização do exame de cortisol sanguíneo. Ele pode se variar muito durante o dia e você não vai ter uma ideia. O ideal é você fazer essa curva do cortisol salivar. Normalmente eles pedem em jejum, né? O cortisol de primeiro momento, até às 8 da manhã. Se né? for de sangue, sim, mas o salivar não é necessário. De sangue. Isso. E ainda assim ele não é confiável. Não é aceitável. Você pode pedir o ACTH, que é o hormônio que sai da hipófise e estimula a adrenal, né? O ACTH pode ajudar, mas o cortisol sanguíneo não é o melhor exame para ver. Você acabou respondendo uma das outras questões que eu ia fazer, exatamente isso, que a hipófise, né, ela é a rainha das glândulas endócrinas e é a coordenadora dessa cascata em que tudo ela origina, né, e aí vai praticamente coordenando todas as outras glândulas. Sim, o hipotálamo e a hipófise, os dois coordenam todo o eixo dos principais glândulas do organismo que produzem hormônios, né? E aí o ACTH seria responsável pelo estímulo da adrenal. Existe outro hormônio chamado CRH, que é produzido pelo hipotálamo, que vai estimular a hipófise, que aí a hipófise estimula a adrenal. Tá certo. A Gislaine Fidelis pergunta, parasitas também afetam as adrenais? Eu poderia dizer, né, a gente trabalha com ortobiomolecular, que aonde há parasitas há metais tóxicos, onde há metais tóxicos há parasitas. E eu, particularmente, lá no meu trabalho no consultório, o primeiro passo de trabalho, independente de qualquer que seja a sintomatologia, o primeiro passo é a desintoxicação de metais tóxicos e parasitas. Parasitas afetam, então, respondendo a... Sim, os parasitas afetam o corpo inteiro, né? Inteiro, né? O corpo inteiro, com certeza. Então é importantíssimo tratar os parasitas e a gente sabe que só 10% dos exames parasitológicos de fezes vão dar a presença, você pode estar com doença, de cada 10 pessoas que tem parasitose, só uma você consegue ver no exame de fezes. Então, realmente isso é um problema muito sério e pouco diagnosticado. Não, e a questão do sangue, inclusive, como o senhor mesmo falou, é uma coisa absurda. Porque hoje a gente sabe que a canícula, a última arteriola, ela banha, ela alimenta, ela retira os resíduos de uma chamada bolsa, né, de uma matriz, chamada matriz extracelular, Pischinger admitiu muito isso, que a gente estuda muito na terapia neural, que particularmente eles vão para ali e o sangue não chega, quando vai fazer o exame não consta, mas está ali na matriz extracelular. Eu já tive um caso bastante interessante de uma advogada que foi fazer deu um determinado parasita no intestino. Ela falou, olha, eu fiz há 3 dias atrás uma colonoscopia, tomei do Colax e fiz exame de fezes, absolutamente nada. E eu trabalhei com produtos quânticos. Depois de uma semana ela estava expelindo minhoquinhas pelo intestino. E não tinha feito uma colonoscopia, imaginem bem, hein? Aonde estava? Numa alça qualquer do intestino, ali, pela biorressonância, nós identificamos, eu falei, você vai tomar, porque para mim deu positivo. Mas eu já fiz, para mim deu positivo, você vai tomar tal coisa. E no fim acabou dando positivamente depois, até expelindo próprios vermes. Carlos Piquelé Correia, boa tarde. Ataques de fúria por motivos banais pode ser um sintoma da fadiga adrenal? Pergunta Carlos Piquelé. Sim, pode ser. A pessoa que está com fadiga adrenal, ela pode ter alguns momentos de desregulação, ela pode ter alguns momentos de pico de cortisol, apesar de ela ter o cortisol baixo uma parte do tempo. Então, isso pode acontecer. A pessoa fica com uma labilidade emocional muito grande, né? Então, muitas vezes isso é mais comum em homem, né? Que tem essa tendência mais agressiva, porque a mulher tende a ser mais emotiva, de chorar. Mas pode acontecer uma pessoa com uma disfunção na adrenal, ficar realmente um pavio muito curto e ter reações assim inesperadas, né? Segundo a medicina tradicional chinesa, para a gente tratar a fadiga adrenal, obviamente a gente vai trabalhar primeiro os rins, né? Que está falando exatamente o que o senhor está falando. O que tonifica os rins, segundo a medicina chinesa? Primeiro, sal e a carne suína. Carne suína e sal é o que tonifica o rim. Normalmente, pessoas que têm insuficiência de rim são pessoas que têm muito medo, não são pessoas que têm decisão diante de problemas, diante da vida, etc. Pessoas com fadiga adrenal são mais medrosas que decididas? Sim, porque uma das coisas que a pessoa perde é a capacidade de decisão.
ela fica apática para a vida. Isso. A vida passa por ela e ela não consegue tomar decisões, ela perde essa capacidade, sim. É um dos sintomas da É um dos sintomas. Então, obviamente, a gente trabalhando com a medicina tradicional chinesa, Sherek, trabalhando com as medicinas tradicionais chinesas, a gente trabalha, né, principalmente com a acupuntura, com o estímulo, principalmente do estímulo dos rins. Obviamente que a gente tem que ver outras coisas além da função renal, né? Porque na verdade a gente vê 5 elementos ali, precisa ver exatamente o que está acontecendo. Como é que se trata no consultório, doutor Alain? É um tratamento longo, tá? Vai durar aí de 6 meses a 2 anos o tratamento. É multifatorial, você tem que fazer várias coisas, tem que cuidar da cabeça da pessoa. Não basta você dar remédio no sentido, mesmo que seja fitoterápico, mesmo que seja nutriente, não basta tratar ela com substâncias, né? Você tem que cuidar da cabeça dela. E tem várias técnicas de relaxamento, de meditação que ajudam muito, né? O Qigong, para quem conhece, sim, funciona bem. O Tai Chi Chuan, a yoga, a auto-hipnose, técnicas de relaxamento, de meditação variados, né? Tem algumas técnicas, tem uma, por exemplo, que você pode fazer em 30 segundos. Você está num dia muito atribulado, você está muito estressado, você pode parar por uns 30 segundos, fechar os seus olhos e respirar fundo. E na hora que você vai respirar fundo com os olhos fechados, você vai desligar sua mente dos seus pensamentos e passar a prestar atenção no ar entrando pelas suas narinas, entrando pelo seu pulmão. Você tem que imaginar o ar entrando dentro da caixa torácica, como se fosse entrando dentro do coração, né? E você tem esse pensamento focado dentro de si por 30 segundos, você nota que depois desses 30 segundos você já é uma outra pessoa, você está muito mais focado. E essa técnica em especial, ela é boa para você sincronizar o coração com a mente. Porque nós temos uma frequência cardíaca que tem uma variabilidade. Essa variabilidade está de acordo com a saúde do seu coração. Então, quando a gente sabe quando você está com uma variabilidade que não é uma variabilidade correta do coração, dessa frequência cardíaca, você tem uns pensamentos mais atribulados. Quando você consegue harmonizar essa variabilidade da frequência cardíaca, a sua mente fica mais tranquila. Então essa técnica é muito interessante para quem tem pouco tempo. Aí você pode também usar vários outros recursos. Pessoas que têm fadiga adrenal precisam ter uma reposição de sal integral. Você pode usar sal rosa do Himalaia, ou sal celta, né? Ou rosa de sal, né? Aquele sal integral de Mossoró, da Sinsal. E, além disso, ela pode diluir num litro d'água, né, uma colher rasa de café, de sal integral, e tomar aquilo durante o dia, né? É importante ela repor os nutrientes, aí tem que fazer exames para ver como é que está o nível de magnésio, né? Muitas vezes repor magnésio na forma de citrato, na forma de cloreto, na forma de treonato, na forma de dimalato. Aqui entra mais facilmente no cérebro, é o treonato. Você deve repor nível de B12, muitas vezes as pessoas estão com B12 baixo. E também a suprarenal precisa de B5, a pantetina, principalmente a pantetina, que é a forma mais poderosa da vitamina B5, vitamina B3, vitamina B6, e repor também a vitamina C em altas doses. Também é outro tratamento, porque a adrenal usa muito vitamina C para varrer os radicais livres que são produzidos como efeito colateral da produção dos hormônios, né? E aí você usa também os moduladores de adrenal. Você tem várias ervas da medicina Ayurveda que ajudam muito. A principal delas é a ashwagandha, tem a rhodiola rósea, tem a bacupa monieri, tem várias outras ervas da medicina, tanto da medicina chinesa quanto da medicina indiana, que você pode utilizar, né? E também tem substâncias calmantes do cérebro. Tem os precursores do GABA do cérebro. O GABA é o ácido gama-aminobutírico, é um neurotransmissor calmante do cérebro. Então você pode usar a L-teanina, que tem no chá verde, né? Que é um composto retirado do chá verde, como calmante cerebral. Pode usar a taurina, e essas substâncias agem como precursores do GABA no cérebro. Então isso é outro tratamento interessante, fazer o GABA, esses precursores do GABA sublingual, tomar também o triptofano, que é o precursor da serotonina no cérebro. Então tem uma série de tratamentos, é bem complexo mesmo, e
Depois você tem que fazer, também repor alguns hormônios. Muitas vezes tem que repor o cortisol, o cortisol bioidêntico, né, hidrocortisona, repor o DHEA também, né? E isso também é importante, verificar se essa pessoa está com níveis adequados de um hormônio tiroidiano também, e muitas vezes pode precisar repor o hormônio tiroidiano, e fazer esse acompanhamento constante. Essa pessoa tem que ficar voltando com frequência para fazer ajuste no tratamento. Uhum. Quer dizer, tanto a hidrocortisona quanto o DHEA, eles entram no nosso organismo tipo para dar uma folga para a suprarrenal. Exato. Para ela trabalhar, para ela poder descansar um pouco, para ela voltar. Até você conseguir reequilibrar essa pessoa com nutrientes, né, com terapias, para essa pessoa voltar a se centrar bem, né? E poder essa pessoa também dormir mais horas à noite, né? Muitas vezes tem que dar melatonina para ela conseguir dormir, porque essas pessoas é comum elas terem insônia. É fundamental um sono adequado para elas poderem se recuperarem. Muitas vezes também a gente recomenda que elas façam pequenas siestas, né? De 30 minutos no meio do almoço, fazer uma pequena cochilo para recuperar a energia, né? Então, esse é o tratamento básico para fadiga adrenal. Qual a porcentagem dos seus pacientes que apresentam essa síndrome, doutor? Olha, é muito frequente, viu? Se fosse falar para vocês, eu acho que deve estar em torno de 60% a 70%. Né, pelo menos das pessoas têm algum grau, porque tem vários graus de fadiga, sim, né? Sim. Nem todo mundo está tão ruim assim, mas tem vários graus de fadiga. Mas se você for fazer o cortisol salivar, na maioria das pessoas está baixo hoje. Se for fazer as medidas. No curso, eu quero agradecer aí a participação de todas as pessoas que tivemos nesse final de semana no curso de atualização dos equipamentos aí lá na Nova Ciência, e é muito interessante. Não só para os terapeutas, para os médicos é bem mais interessante, mas também para o consumidor final. Tem um produto da Nova Ciência, um equipamento que a gente utiliza, que é o PC Zapper, que é um zapper que é um emissor de frequências elétrico-magnéticas, ondas quadradas, que é uma série de patologias. Eu vou pedir para o Xerec, o Xerec está por aí, tá, né? Quer dizer, achamos que está aí já. Está por aí, Xerec? Opa, tá sim. Deixa eu abrir outro link, porque eu consigo chegar minha máquina aí no Twitter? Isso, obrigado. Aqui nós vamos procurar o PC Zapper, tá aqui, o PC Zapper, que é um aparelho absolutamente não é tão caro, custa R$ 1.400. É um emissor sonoro, na verdade, de padrões quânticos e energia radô. Intermédio de emissões de padrões energéticos sonoros, alcança-se o máximo de coerência de ondas, o que interfere positivamente nos processos onde há desarmonia, neutralizando ondas nocivas e ampliando o equilíbrio vibratório. Este aparelho é ligado ao computador, possui grande banco de dados, contém várias listas de programas com sons terapêuticos diversos. O software também possui sons dos chakras, cores, harmônicas para musicoterapia, lista de frequências internacionais, que é a KFL e a NCFL, as ondas estudadas por Rife, da Hulda Clark, Prioré e muitas outras. Então eu vou fazer uma pequena demonstração aqui. Tenho o PC Zapper aqui. Eu vou mostrar para vocês que aqui, por exemplo, eu quero executar um programa. Eu mando... eu clico aqui adrenal, localizar um programa de dados. Eu vou aqui no buscar, eu coloco adrenal, eu mando buscar. Olha, eu tenho dois tipos de programa aqui, bioregulador e um que estimula a normalização da função da adrenal. Se eu clicar aqui embaixo aparece já o programa de estímulo. Função da adrenal são 10 minutos, aqui a frequência e daqui o período, tá? A frequência é 1335 Hz e 600 segundos, 10 minutos dessa frequência aqui. Se eu for mandar este aqui, ele tem frequência 10 por 180 segundos, então, portanto, são 3 minutos, depois a frequência 20, depois a frequência 22,50. O que é mais bacana, você pode, inclusive, modificar isso aqui, você pode editar. Você pode juntar este programa com este programa, fazer uma execução só. E aí você escolhe aqui normal ou pulsado. O pulsado é como se fosse um martelo. E o normal aqui, ou pulsado, você manda executar.
ele abre essa janela e aqui ele já está funcionando. Aqui eu tirei o som do computador, porque é por um som que vai para o equipamento, tá? Ó, não sei se dá para ouvir por aí, mas é esse estímulo que vai ligado pelo aparelho. Pode voltar aqui, Xerec, obrigado. Então, por esse som vai direto para o PC Zapper, que é uma maquininha quadrada, pequenininha, e sai 2 eletrodos para o paciente, em que aí ele faz esses exames, esses programas, e há um estímulo sonoro, mas ele é com ondas quadradas e por intermédio físico, inclusive, por ondas quadradas, por intermédio desses 2 eletrodos. O que o senhor acha dessa terapia, doutor? Eu acho muito interessante. Eu acho que no tratamento tem que ser sempre multifatorial, né? Você tem que usar muitas coisas diferentes, e é uma coisa que é interessante agregar no arsenal terapêutico. A da respiração, que técnica é essa? Repetindo durante 1 minuto, você respira. É uma técnica, profundamente, como se fosse uma mini meditação, né? Profundamente? Profundamente, você fecha os olhos, você coloca o foco na sua respiração, presta atenção só na sua respiração, você esvazia a mente de outras coisas que estão incomodando você, e você presta atenção, imagina o ar entrando como se fosse no coração. Né? Obviamente, a gente sabe que o ar vai entrar no pulmão, mas isso é uma coisa que você vai fazer o foco no seu coração. Isso está comprovado que muda a variabilidade cardíaca, da frequência cardíaca. Porque a frequência cardíaca não fica o tempo toda a mesma. Sim. Ela varia em padrões, é uma onda. Ela vai variando em uma onda. Né? Então, essa onda, se você está num momento muito estressante, você tem uma onda errática. Você não tem uma variabilidade homogênea dessa onda. E ao fazer isso por 30 segundos, você reequilibra a frequência da variabilidade cardíaca e o coração manda um impulso para o cérebro, harmonizando o cérebro junto. Hiperventila não? Não é para hiperventilar, é uma meditação como é feita, só que é uma meditação muito rápida, 30 segundos, e você se foca no coração nesse momento. Perfeito. A Kátia Ramona Fiedler pergunta: essa frequência pode se aplicar em qualquer pessoa com complemento no tratamento de terapia holística? Obviamente, Kátia. O PC Zapper é um banco, um equipamento de um grande banco de dados. Você pode trabalhar fígado, pode trabalhar rim, você pode trabalhar os órgãos, você pode trabalhar inclusive as glândulas, você pode trabalhar os hormônios. São mais de 3.000 itens que você pode utilizar nesse aparelho. O que é importante, nós vimos bastante isso durante o curso, é você saber qual que é o diagnóstico ou qual que é a análise energética do paciente, para a gente saber atuar de acordo com o que precisa. Inclusive, com o Zapper, você pode mandar frequências inversas de vírus, bactérias, metais tóxicos para fazer desintoxicação. O que a gente faz com o metal tóxico é você colocar o metal tóxico para desativar e aí depois faz o hidrovitalis, né, que tira por eletroforese pelos pés. É muito interessante. Aí sai um barro preto dos pés. Eu mesmo faço em mim. A minha mulher já fez várias vezes esse hidrovitalis. Então, se fizer o Zapper antes com o hidrovitalis depois, porque o Zapper ele quebra as estruturas tóxicas. Aí o hidrovitalis vai lá e faz o rastreamento. A sua esposa faz. Ela ficou um paciente, né? Sim. Ela é médica também, mas ela já foi tratada para ela ter uma doença autoimune nas pernas, né? Sim. Ela tem o eritema nodoso e ajudou no eritema nodoso dela. Foi uma das terapias que ajudou. Muito, muito interessante. E aí você inverte a frequência antes e depois faz o hidrovitalis. Você amplia os efeitos do No caso dela, o protocolo dela foi com o hidrovitalis mais ozônio. Ela fez seria legal fazer o ozônio antes. Mas ela fez. Antes, né? Isso. Você faz as terapias antes de desmontar e depois o hidro para varrer. Estou na escuta, obrigado, Baldan, a Kátia respondeu. O Leandro Ramos: fadiga adrenal é que nem desbiose, todo mundo tem algum grau. E aí, é isso, né? Quase isso. Uma pessoa que trabalha 6 horas por dia, faz yoga todo dia, né? Lógico que isso aí é o ideal dos ideais, né? É o ideal dos ideais. Que não tem uma vida muito pouco estressante, né? E não tem pressões financeiras, teoricamente ela não teria fadiga adrenal, mas dentro do contexto que está a maioria das pessoas hoje em dia, a maioria realmente tem algum grau de fadiga adrenal. Ele tem razão no que ele está dizendo. Não é todo mundo, mas é muito comum mesmo, é muito frequente.
O que ele pergunta, uma das outras perguntas já foi respondida aqui, que o exame de sangue de cortisol é válido para avaliar a fadiga ou somente o de saliva? Então já foi respondido, né? O de saliva é o mais correto. Pode ser feito também de urina, tá? Pode colher a urina em 24 horas e medir o cortisol, é outra forma de fazer. O Lemos mesmo que faz, não? O Lemos faz de saliva, de urina eu acho que não, mas saliva ele faz todos de saliva. E ele pergunta quais vitaminas e minerais são eficazes contra a fadiga adrenal. Bom, já falou, né? B3, B5, B6. B3, B5, B6, vitamina C. Vitamina C em altas doses. Selênio, zinco também ajuda, né? De uma forma direta. Né? Magnésio. Magnésio também. Eu aprendi nesse curso que no final de semana que o manganês ele funciona como meio como coringa, né? Onde está faltando ele o manganês ele é muito importante numas enzimas antioxidantes, né? A sódia, né? A superóxido dismutase, ela depende do manganês. Então, ele é muito importante, assim como o selênio é importante também, para permitir que essas enzimas antioxidantes trabalhem, né? Então, ele é um coringa mesmo, tem razão. Ele funciona como coringa. Como coringa, né? Isso eu aprendi também, eu não sou eu que estou falando, eu aprendi nesse curso no final de semana, que aliás foi maravilhoso. Bom, terão outras turmas, quem tiver interessado também pode mandar um WhatsApp para mim. Aliás, vamos fazer as mídias. Deixa eu acordar o Xerec. Xerec! Vamos lá. O Xerec está famosíssimo. Eu já participei, eu estava falando para o Dr. Alain, que eu estive no curso do Dr. Jean, de microbiota intestinal. Eu entrei lá, tinha uns médicos amigos, que alguns eu nem conhecia. Olharam para mim e falavam, o Xerec. Eu falei, o Xerec tá, né? O Xerec. Ele fica bravo, porque ele é super tímido e tal. Mas ele está super famoso por conta do Salutes. As pessoas até que ele nem sabem que existe, que nem eu sabia que existe, conhecem ele. É mais famoso que eu. Então, em relação às mídias, o WhatsApp é esse para marcar consulta, inclusive, tá? É o 11 97 719 2266. Se vocês quiserem saber informações do curso, também podem mandar um WhatsApp para lá que eu respondo, tá? Sou eu mesmo que respondo. Esse para marcação de consultas, este número. Aqui é tudo ao contrário, WhatsApp. Obrigado, Xerec. Opa, aqui. 97792266. Loja virtual, essa que eu passei agora, quem tiver interesse inclusive no PC Zapper, loja.jcbaldam.com.br, loja.jcbaldam.com.br. No Instagram, @jcbaldam-acupuntura. No YouTube, para onde vai este filme, são 2 canais de YouTube, João Carlos Baldan e o Além de Agulhas. Essa entrevista logo está subindo para esses 2 canais. Tem mais, Xerec? Tem o site jcbaldam.com.br. Acabou, né, Xerec? Enfim. O Carlos Piquelet fala sobre esse método de respiração que o senhor falou, doutor Alain. Já usa esse método, o Nuno Cobra, esse método de respiração junto com a caminhada, controlando a frequência cardíaca, e sempre disse que o indivíduo deve ser analisado como um todo. Seu método tem mais de 60 anos. Faça um programa com ele que tenho certeza que irá contribuir muito dentro da finalidade do programa. Obrigado, Carlos. Obrigado pela dica. O Nuno é realmente uma pessoa que pode sentar na nossa cadeira de entrevistado. Sim, você sabe que a cadeira aqui de entrevistado tem certo padrão, né, de comportamento. Tem alguns médicos que já quiseram se candidatar. Eu falei, vamos marcar, sim, vamos marcar. Então, voltando, B3, B5, B6... magnésio, o próprio manganês, selênio e vitamina C em altas doses também, e o sal, né? O sal do Himalaia. O sal do Himalaia, principalmente, ele é muito bom para quem tem... Doutor Alain, no curso de formação de terapia neural, aprendi com o doutor Andres, trazido de uma técnica da Europa, de consumir de 1:15, eu consumo menos, de 1:10 da água eu pego no água do oceano mais profundidade, diluo de 1:10, 1:15 e consumo normalmente, que ali aquela água teria em tese praticamente todos os minerais da tabela periódica. Seria o suficiente ou é mais recomendado tomar água com o sal do Himalaia? Nesse caso especificamente é melhor tomar água com o sal do Himalaia, porque a concentração de sódio tem que ser maior. Né? Sódio? Porque essas pessoas, a gente é muito bitolado, assim, não digo você que você é uma pessoa esclarecida, mas a maioria das pessoas é bitolada para pensar que sal vai fazer mal, né? Porque vai dar pressão alta, né? Primeiro que isso é uma coisa muito mal esclarecida, né?
não é exatamente o sódio do cloreto de sódio que provoca pressão alta, é o sal refinado, que passa por um processo químico, que se coloca até açúcar no sal para refinar e que ele se torna tóxico, o sal refinado. Que é o cloreto de sódio. Cloreto de sódio, NaCl, é o sal que é o sal NaCl. Nós estamos falando aqui de sal integral, que são 90 minerais. Né? Então, não é o sódio sozinho que vai dar problema. Aliás, reformulando, se você tomar cloreto de sódio, você vai ter problema. Agora, se você tomar o sódio com vários outros minerais, como iodo, né, como magnésio, você não vai ter problema. Então, essas pessoas que têm fadiga adrenal, elas têm depressão de sódio, porque uma das funções da adrenal é produzir aldosterona, que regula o metabolismo do sódio. Aldosterona. Então, aldosterona, que é um dos hormônios da suprarrenal que fica prejudicado pela fadiga adrenal. Aliás, nós fizemos um programa, o Salutos teve uma fase que estava na Rádio Mundial, né, que tinha um patrocínio também para a Rádio Mundial. E eu entrevistei o Dr. Naif, que aliás vai vir só no início de outubro. Nós fizemos um programa só sobre o sal rosa de Himalaia. E falando que inclusive ele é indicado para pessoas com hipertensão. Sim, nossa, foi um forrobodó. Sim. Você imagina você falar, não, pessoas com hipertensão precisam tomar sal. Isso é muito contraintuitivo para as pessoas que ficaram durante décadas... Milênios, né? Nem milênios não, porque o sal, até na Bíblia fala que o sal faz bem, né? Não, o sal, eu tive um acidente um dia na praia, eu cortei o supercílio e outro dia também fazendo a barba, cortei aqui. A primeira coisa para estancar sangue, pega o sal e pum, segura. Essa história que sal faz mal veio com a constatação de alguns trabalhos mostrando o uso do sal refinado, né, que não é o sal que nós estamos falando aqui. Né? E realmente o sal rosa Himalaia não faz mal para hipertenso, eu tenho absoluta certeza disso. É muito difícil para as pessoas aceitarem isso. Realmente é uma mudança muito profunda de paradigma. É igual falar de colesterol, né? Você convencer para as pessoas que o colesterol não é bandido é muito difícil. A gente fez aqui inclusive um programa, o Dr. Cáter chama o colesterol de bombeiro. E aí você fala, bater no colesterol é a mesma coisa que você chegar no incêndio e falar, pô, o bombeiro que é o culpado, né? Quer dizer, ele vai lá para apagar o incêndio. Não para provocar, né? É a mesma coisa, tem uma cena de crime, e o policial chega lá para resolver o crime, aí outro policial chega e prende o primeiro policial porque ele que matou a pessoa, né? Na verdade ele está ali para resolver o crime, né? O colesterol, esse é o problema do colesterol, exatamente esse. Exatamente. Aqui tem um comentário do Leandro Ramos aqui, o sal do Himalaia é alcalinizante, colocar ele na água sobre o pH. Olha, eu estou tendo um monte de informação e tem um monte de bobagem sobre essa alcalinidade, tá? Primeiro, esse Dr. Jean tem falado, eu tenho participado de discussões aqui maravilhosas, ele realmente já tem 2 entrevistas dele aqui, e o pessoal fica aí com essa coisa do alcalino. Primeiro que o pH do sangue tem que ser, do estômago é entre 2 e 4, ou seja, tem que ser hiperácido. Você tomar uma água alcalina, chega no estômago, ela já não é mais alcalina, começar por aí. Segunda coisa, o sangue tem que ser um pH absolutamente estável. E se você conseguir mudar o pH do sangue, você mata a pessoa. Se alcalinizar o pH acima de 7,5, você está matando o indivíduo. Então precisa ter um pouco de calma com essa história de que tudo é alcalinizante, precisa tomar água alcalina e etc e tal. Em alguns momentos a água mais ácida, inclusive para equilíbrio da microbiota intestinal, em alguns momentos ela é mais importante que a alcalina. Eu não sou especialista nisso, só estou vendendo o peixe que eu recebi, que para mim eu comprei. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Então, a questão da água alcalina é uma coisa que o Dr. Lai Ribeiro ele defende, mas tem outros médicos que eu respeito muito, que são muito estudiosos, como o Dr. Braghini, que defende a água destilada, né? Que é o que eu faço também. Eu tomo água destilada junto com a água do mar. Isso. Ou com o sal rosa. Na realidade, o que acontece é o seguinte, isso é uma diferença muito grande. Logicamente, você vai tomar água alcalina, ela vai ser neutralizada pelo estômago. Mas é importante você se preocupar durante o dia em comer alimentos alcalinizantes. Os alimentos alcalinizantes são os alimentos vegetais, são as verduras e vegetais. Por quê? Eles têm minerais que vão atuar no seu corpo para diminuir a carga ácida. Lógico que o seu sangue está sempre sendo regulado, o pH dele, né? Porque, como você falou, senão você morre. Né? Tem os sistemas tampões do organismo, né, que regulam esse pH do sangue e dos tecidos. Né?
Mas assim, como a nossa alimentação é muito mais rica em alimentos ácidos do que em alimentos alcalinos, é importante você ter essa preocupação em comer vegetais e verduras para ter esse reequilíbrio, né? E para não dar tanta sobrecarga no seu sistema tampão. Né? Mas realmente, você falou que a água alcalina é neutralizada pelo estômago, isso acontece mesmo. É mais importante você se preocupar com a carga alcalina geral da sua alimentação do que especificamente com a água alcalina. Perfeito, perfeito. Concordo 100% comigo. E eu agradeço, inclusive, esse esclarecimento que é bastante interessante. A Kátia Ramona fala que o Joel Aleixo, né, professor de alquimia, no qual grande amigo, também fiz curso com ele lá, maravilhoso, o Joel, quanto ao magnésio. Quero saber se o doutor concorda. Que se pela manhã o magnésio nos acorda e à noite induz ao sono. Ao sono eu sei que ele induz. Que ele é um elemento muito importante para o organismo, que a nossa alimentação é pobre em magnésio. Não? Sim, é pobre em magnésio. E outro também. São minerais muito importantes que nós temos deficiência pelo fato do solo estar pobre em nutrientes, porque o agricultor, quando ele vai plantar, ele se preocupa em repor nitrogênio, potássio. É NPK, né? NPK. Nitrogênio, fósforo e exatamente. potássio. Nitrogênio, fósforo e potássio. E aí a pessoa ele não repõe os outros minerais, até porque não é protocolo deles, né? E aí o solo cada vez fica mais pobre. O solo de hoje tem metade do iodo que tinha na década de 70, por exemplo, na média, né? Se for falar dos peixes, então tem mais mercúrio que iodo, né? O mercúrio vai acompanhar o iodo, com certeza. Então, existe esse problema de depressão de minerais, né, na alimentação. Então, isso que você falou é importante, porque o GABA, que esse neurotransmissor que eu falei agora há pouco, que é o calmante do cérebro, depende muito de magnésio para funcionar. Sem o magnésio, o GABA, o neurotransmissor GABA não funciona direito. E você fica sempre em constante vigilância. E você fica com excesso de estimulação no cérebro, e se você ainda tomar um glutamato monossódico, piorar ainda, né? Que tem efeito neurotóxico, né, que vai destruir suas células GABAérgicas, os seus neurônios GABAérgicos, aí a situação fica pior ainda, você vai ficar mais excitado ainda, né, e vai ficar com um pensamento confuso, vai ter dificuldade de raciocínio, inclusive. Eu adoro a comida japonesa, mas será que é por causa do glutamato que o pessoal come comida japonesa e sai cantando lá pelos karaokês meio malucados? Mais provável que seja o saquê. Saquê com o glutamato monossódico, a dupla dinâmica. Dupla dinâmica, O Leandro Ramos, a gente já respondeu, mas eu vou refazer sua pergunta, Leandro. Hipo ou hipertiroidismo pode estar atrelado à fadiga adrenal? E assim sendo, é correto tratar os dois ao mesmo tempo? Do hipertiroidismo nós não falamos do hipo. Porque na verdade o quadro de hipocortisolismo ou de fadiga adrenal, ele causa um sintoma de hipotiroidismo, não de hipo, né? E muitas vezes a pessoa trata o hipotiroidismo e não trata a fadiga adrenal, que é a origem. Que é a origem do problema. Isso já gera uma série de problemas, né? Tem mais gente escrevendo aqui, eu quero agradecer muitas as pessoas, tem mais de 17 pessoas que praticamente curtiram aqui o nosso programa. Isabel Cristina, Sueli Marquezine, Dayana Gomes, Freitas Braga, Márcia Gold, Marcelo Luz, Ed Baldan, que é minha xará aqui, Haroldo Bota, lá de São Pedro, Águas de São Pedro, onde sempre fizemos palestras lá muito interessantes. Haroldo Bota é um militante ecológico. Sônia Regina Ferreira, Cristina Elizabeth Paula Lima, Cláudice Felizardo, Cristessani, Gislane Fidelis, Isara Munhoz, enfim, Carlos Piquelé e etc. Deixa eu ver se já tem mais perguntas aqui. Tem um amigo digitando. São 14 horas e 54 minutos. Enquanto não chega a pergunta, eu quero que o doutor coloque aí aos nossos internautas, as pessoas que quiserem entrar em contato consigo. Você faz sempre muitas lives, tem a página no Face, tem site. Como é que as pessoas podem te procurar? Eu tenho o site, né? O meu site você pode acessar de duas maneiras. Tem 2 domínios, né? O mais fácil, acho que é o alain.med.br. Alain é A-L-A-I-N de navio, .med de médico, br.br. Ou alainuro.com é outro, também é outro domínio que dá para o mesmo site, tá? No Facebook, você coloca facebook.com/dr de doutor Alain Dutra, tudo junto, dr Alain Dutra. No Instagram e no Twitter também é @doutor Alain Dutra, dr Alain Dutra, né? Então você me encontra nas principais redes sociais aí.
Então eu faço lives, né, que são como você faz as lives junto com o seu programa, eu faço lives 2 vezes por semana, nas quintas-feiras às 8 horas da noite e aos domingos às 7 horas da noite. Eu recomendo, porque eu aprendo muito com as lives do Dr. Alain. Tem muito material bom, né? Tem um material, às vezes tem uns médicos meio chatos. Você sabe, você quer fazer... É aquela história de querer vender coisa, vender livro, vender blog. Putz, eu não tenho muita paciência com isso não. Mas pela tonalidade você já sabe o que é cada uma das coisas. E as lives do Dr. Alain são realmente elucidativas, né? Educam a gente, informam a gente. Obviamente, tanto para que a gente utiliza no consultório, eu particularmente uso tanto a aplicação do Zap, do Livro Vitalis e de outros equipamentos, ou mesmo quando tem que fazer alguma reposição, algum produto frequencial, eu particularmente trabalho com a biorressonância para checar, né, doses, quantidade, se é homeopáticos ou se é C1, C2, C6, se é LM, se é decimal, se é milesimal e etc. Então a gente tem como fazer um levantamento por biorressonância para ser o melhor para aquele paciente. Então, tudo que a gente falou aqui, é importante alertar que precisa procurar um médico, um profissional da área da saúde, não basta sair tomando vitamina B3, B5, B6, eu quero manganês, vou tomar magnésio, vou aplicar na veia, não é bem isso, né, doutor? Tem que verificar, porque você pode ter outras doenças associadas, né? E tem que fazer uma avaliação completa, com muitos exames de laboratoriais, com certeza. Tem mais 2 perguntas aqui, doutor, nós temos 2 minutos. Vegetarianismo pode afetar a adrenal? A pergunta é da Gislane Fidelis. Não, se for um vegetariano, um vegano que tiver uma boa consciência corporal e faz as suas reposições. O bom problema com o vegetarismo é o B12, né? O B12 é uma vitamina muito importante para o cérebro e é muito comum o vegetariano vegano ter deficiência de B12, né? Então o vegetariano tem que ter muito cuidado principalmente com B12 e com ferro, né? Inclusive eu fiz recentemente um exame de uma pessoa de outro estado, né? A pessoa manda urina e a gente faz por biorressonância. E ela fala que o sangue dela é A e ela é vegetariana há 20 anos, está com uma série de problemas, inclusive de contaminação por agrotóxicos, obviamente, porque ela compra os livres de agrotóxicos, mas tem vermes, tem 2 tipos de vermes, né? E a ascendência tipo O. A ascendência tipo O, infelizmente, não dá para ser vegetariano, segundo a gente aprende. Porque falta proteína, falta energia, falta um monte de coisa que acaba acontecendo uma série de outras patologias. E aí você fala para a vegana lá e fala, você precisa comer carne, é complicado. Mas enfim, eu faço o meu papel. O vegano tem que se preocupar muito com reposição de polivitamínicos, tem que tomar um multivitamínico de alta qualidade, dos que eu só conheço vendido fora do país, né? Porque os multivitamínicos brasileiros, infelizmente, são muito ruins, né? De modo geral, as doses são baixas, a maioria deles você não tem a quantidade adequada da formativa das vitaminas, né? Por exemplo, você não vai ter a metilcobalamina, que é a formativa da B12, né? A metilfolato, que é a formativa da B9, né? Do ácido fólico, por aí vai, né? E ali do fato da maioria do polivitamínico do Brasil não ter os minerais quelatos da forma correta. Então, isso eu estou falando de modo geral, tá? A maioria dos que eu conheço não tem essas características, né? O Leandro Ramos agradece aí pelas respostas e pergunta se a fadiga adrenal pode prejudicar o sistema imune. Pelo que foi explicado, né? Obviamente que sim, né? A pessoa fica muito mais vulnerável a doenças em geral. O sistema imune da pessoa fica bem debilitado, tanto para ficar vulnerável a doenças, quanto para ter reações autoimunes. Os 2 lados acontecem. É uma desregulação do sistema imune, né? Fica desregulado. Tá certo. Tem mais gente escrevendo, mas nós estouramos o horário aqui, né? O Xerec não dá chance. E eu brinco assim com ele, mas eu sou um cara que corro por risco. Para quem está aí não sabe como é que é o Xerec. O Xerec tem quase 2 metros de altura, por quase 3,5 de largura, né? De altura e largura. Então eu vejo a paciência dele correndo um sério risco, né? É o verdadeiro ogro, né? Precisa tomar cuidado com essas coisas. Quando ele fala assim... A última pergunta. Polivitamínico da Aquimus e da Boulevard, eu não conheço. Também não conheço, não vou poder nem falar. Aí conhecemos. Então, na dúvida, melhor não.
Eu agradeço muito ao doutor Alain pela obrigado, sua vinda. Eu sei que aqui. ele vem do ABC, né? É uma grande São Paulo, é um município um tanto quanto distante. Obviamente teve que abrir o horário na agenda por conta da nossa participação no nosso programa. E eu agradeço muito pela vinda, pelos esclarecimentos, pela orientação prestadas. A gente sempre aprende aqui, eu mais ainda do que todos. E tenho certeza que todos os internautas também aprenderam. É um prazer sempre recebê-lo aqui. Prazer meu ter tido aqui novamente, muito bom programa. Eu gosto muito de acompanhar as suas entrevistas e, para mim, me sinto em casa aqui, me sinto muito à vontade. Muito obrigado. É para se sentir mesmo. Eu agradeço a todos, então, pela participação, pela assistência. E semana que vem eu cumpro aqui, ó. Tem uma xereque aqui, o Leandro Ramos. Xereque tem que fazer jejum intermitente para ajustar esse peso. Eu agradeço a todos e a semana que vem eu vou cumprir minha promessa em relação à astrologia e saúde. É uma palestra bem interessante que eu preparei, em que fala que cada signo, quais são as fragilidades e como é que a medicina chinesa pode tratar essas fragilidades ou as pessoas em relação à astrologia. E quando eu pego o nome da pessoa, endereço, CEP, telefone, e-mail, eu falo, e o signo? O pessoal olha para mim como se fala, pois, agora é bruxo. Pouquinho a gente é. Boa semana a todos e até segunda.